E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Quero agradecer a você que tem estado conosco aí. Quero aproveitar e pedir a você para que você inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo, compartilha também. Aproveita também e faz um comentário para que a plataforma divulgue mais nosso conteúdo e assim nós venhamos alcançar mais pessoas. Vamos conosco nessa jornada? Eu queria meditar com vocês num texto bíblico, em Efésios capítulo 6. A Bíblia diz assim, nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e contra a potestade, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais, como você queira. Partindo desse princípio, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa questão. E uma das coisas que mais eu observo, aconselhando as pessoas, ou vendo mesmo o modo de cada um se comportar no seu dia a dia, eu vejo que nós temos dificuldade em identificar essa realidade. E aí eu queria com você dar uma caminhada pela Bíblia para mostrar os momentos em que as evidências da nossa luta, que não é contra a carne nem contra a sangue, se mostram cada momento mais evidente. Vamos lá? Preciso dar um passeio com você na Bíblia para você entender o que de fato você precisa se preocupar. Por que eu estou falando isso? No final do vídeo eu vou te explicar, da metade do vídeo para o final, eu vou te explicar sobre essa questão. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, que Satanás, ele chegou lá no jardim, e a Bíblia diz que ele tentou a Eva. E daquele momento, Eva cedeu à tentação, à proposta que o inimigo fez, que Satanás fez, e ela desobedeceu a Deus. Na desobediência, ela também chamou o marido para desobediência, Adão. E a Bíblia diz que os dois, dali em diante, se tornaram distantes de Deus. Adão já não tinha mais Deus como aquele amigo que passeava com ele todo dia. Porém, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, no versículo 26 e 27, diz que deu ao homem autoridade sobre todas as animalias, sobre todas as coisas. Quando Satanás induziu o homem a pecar contra Deus, ele tirou do homem essa autoridade. E aí o homem passou a ser limitado nessa questão, espiritual falando. Porém, a Bíblia diz que a raça humana estava toda ela condenada diante do pecado e do inferno. E o homem se tornou mal. Porém, eu quero que você entenda que o homem não se tornou mal simplesmente porque ele nasceu com a maldade no coração. É essa a questão. O homem não nasceu com a maldade no coração. A maldade foi implantada porque ele cedeu à proposta das trevas e Satanás começou a dominar as ações do homem. Partindo desse princípio, nós temos que entender que, apesar de Adão ter cedido à tentação, que foi uma escolha, a Bíblia, ela vai dizer que eles começaram a ser condicionados à influência das trevas. Lembra que Paulo falou? A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado e potestade. Então, a partir daí, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim teve inveja de Abel, e a Bíblia vai dizer que Deus chega para Caim e fala: Caim, o mal está diante de ti, cabe a ti optar por fazê-lo ou não. Então, naquele momento, Satanás começa a influenciar a mente de Caim para que ele execute o plano da morte de Abel. E o que aconteceu no final?
ele executou. Daqui a pouco você vai ver mais para frente o próprio Moisés, já no Egito, um local dominado pelas trevas, ele ser chamado por Deus para ir libertar o povo. E toda vez que quando ele vai para libertar o povo, a Bíblia diz que Deus fala para ele, olha, eu vou subjugar os deuses do Egito. Porque o povo confiava em cada feito que eles faziam no Egito. Ou seja, a Bíblia vai dizer que os demônios começaram a ter poder na representação do homem. Eles começaram a tomar o lugar de Deus e enganar os homens ao ponto de os homens achar que ele podia mandar chuva, mandar prosperidade, dar saúde, dar prosperidade para o rio. E aí Deus foi lá e mostrou para o homem, mais uma vez, que Satanás ele não tem esse poder. Porém, ele usa de engano para influenciar o homem, para que o homem execute o plano dele e viva na sua destruição. Aí a Bíblia vai dizer agora em Gênesis, no mesmo livro de Gênesis, que José, ele tem um sonho de Deus. Deus deu um sonho porque havia uma promessa de Deus de preservar aquela descendência. Então Deus se antecipa ao problema. Qual o problema que iria vir? Uma fome muito grande, um caos muito grande. E Deus dá um sonho ao José, um menino ainda, adolescente. Naquele momento, Satanás, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, que Satanás, ele pensa como um homem, ou seja, ele tenta influenciar o homem para que tente destruir todo o projeto que Deus tem. Pensa comigo, Satanás não sabia como José ia governar, como ele ia salvar, mas ele tentou fazer o quê? Influenciar, para que José não chegasse no propósito que Deus falou. E a Bíblia diz que os irmãos se inflamaram contra José. É interessante você ver isso, porque a Bíblia vai dizer que os irmãos tinham inveja de José por causa de Jacó. E Jacó deu uma túnica. Entenda bem, o problema dos irmãos era a inveja, uma característica de Satanás. Mas o projeto de Satanás era maior do que isso. Os irmãos viam José como um que ia roubar a primogenitura. Satanás via José como um que ia acabar com todo o projeto dele contra a descendência de Jacó. Então ele tentou o quê? Influenciar o homem. Você entende? Quando Deus fala que nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, porque é algo maior do que isso, que manipula as ações do homem. Então eu e você temos que abrir bem o olho e ficar bem alerta, porque nós começamos a criar guerrinha com o vizinho, com o marido, com a esposa, com o filho, e nós não usamos da autoridade que Deus nos manda utilizar. Quando Pedro, no capítulo de Mateus, chega para Deus e fala assim, Senhor, Jesus está falando para ele que ia morrer, que ia padecer, o que ele vira e fala? Pedro vai e fala assim, não, Senhor, para com isso, tem dó de ti, isso não pode acontecer não. A Bíblia diz que a atitude que Jesus tomou, ele não repreendeu Pedro, ele repreendeu a Satanás, que estava influenciando o comportamento de Pedro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você preste bem atenção. Satanás tem influenciado o comportamento de muitas pessoas. E há muita gente perdendo as batalhas para Satanás. Sabe por quê? Porque estão focando em pessoas, sendo que por trás tem alguém maior manipulando as ações dela. Eu não quero passar a mão na cabeça do ser humano, achar que ele não tem responsabilidade sobre as suas ações. Mas há algo maior para a gente lutar. Saiba de uma coisa, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra a principado e potestade, contra as hostes espiritual da maldade, na região celestial. O que temos que fazer? Efésios 4, Tiago 4,7. Sujeitai a Deus, resiste ao diabo, e ele vai fugir de nós. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça. Lembre, a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue. O ser humano,
é comportamento. Satanás é projeto de destruição. Então, abrimos o olho. Que Deus abençoe. Que Deus te dê fortaleza.